Olá, meu nome é Silvio Gomes e sou designer gráfico há mais de 20 anos. E durante todo esse tempo eu tenho utilizado a suíte gráfica CorelDRAW como minha principal ferramenta de trabalho, desde a sua versão 3, seja na execução de um simples cartão de visita, como também na confecção de livros, jornais e revistas. A suíte gráfica CorelDRAW ela é bastante conhecida pela sua capacidade em lidar com desenhos vetoriais. Mas o que algumas pessoas ainda desconhecem são as habilidades do CorelDRAW em lidar com textos, tanto na forma artística como na forma parágrafo, os quais são muito importantes na hora de se executar trabalhos com textos longos, como por exemplo na confecção de um jornal. Neste vídeo eu vou demonstrar a você os principais recursos do CorelDRAW em lidar com texto, tanto na forma artística como na forma parágrafo. Evidentemente, o CorelDRAW oferece muito mais, porém, como o nosso tempo é curto, eu vou focar a atenção apenas naquilo que é mais importante e que permita você fazer um trabalho com uma apresentação profissional. Vamos começar? Antes de iniciar, um esclarecimento. Durante a minha apresentação irão surgir na tela alguns ícones como esse aqui, o F8, no qual ele representa o atalho para a ferramenta texto. Assim como podem surgir combinações de teclas Ctrl Q para converter para curvas, bem como algumas ações específicas do mouse, quando eu dou um simples clique esquerdo, um simples clique direito ou quando o clique é duplo, tanto à esquerda como usando o botão direito do mouse. Ok? Quando você instala a suíte gráfica CorelDRAW X7, ele estabelece como fonte padrão a fonte Arial no corpo 24. Você pode ver aqui, Arial corpo 24. Se por algum motivo você não gostar ou precisar trocar a fonte padrão, isso é muito simples. Sem ter nada selecionado, você vai no menu Janela, barra de ferramentas e opção texto. Nesta barra você troca a fonte escolhendo qual preferir, por exemplo, Calibri. Seleciona a opção texto artístico e dá OK. Agora vamos mudar o corpo. Se nós estávamos com o corpo 24, vamos mudar para corpo 36. Mesma coisa, seleciona texto artístico e dá OK. A partir de agora, quando você digitar qualquer texto, fonte alterada, ela passa a ser, por padrão, a Calibri 36 conforme você alterou. Para manter isso fixo, é simples também. Vai em ferramentas e salvar configurações como padrão. Para reverter a ação, o processo é o mesmo, assim como se você preferir alterar também o texto parágrafo. Só que nesse caso, ao invés de selecionar a opção texto artístico, você vai selecionar a opção texto parágrafo, ok? O modo mais simples de você fazer texto no CorelDRAW é usando o modo artístico. Para isso você vem nesse ícone que tem a letra A, ferramenta texto, o atalho é F8. Você clica na sua área de trabalho e digita diretamente. Para fazer edição de texto, você tem várias opções. A que está mais à mostra é justamente aqui, ó, na caixa de diálogo flutuante da relação de fontes, na qual você pode alterar a fonte que desejar. Vamos colocar aqui no caso Garamond normal, ok? Depois você ainda tem aqui as opções de negrito, italic, sublinhado e os alinhamentos, a esquerda, centralizada, a direita, justificação total
enfim, uma barra quase completa. Principalmente para aquelas edições mais rápidas. Mas há ainda uma outra opção que você pode ver aqui, ó, em janela, barra de ferramentas, texto. E da mesma forma você tem a relação de fontes, a relação de tamanho e as opções de edição. Porém, a forma mais completa de você lidar com texto é usando a janela de encaixe com as propriedades do objeto. Você vai em janela, janela de encaixe, propriedades do objeto. O atalho é Alt Enter. Pronto. Observe que ao clicar no texto, a caixa já vai mostrar tudo que se relaciona ao seu texto. Vou clicar nessa fonte aqui. Arial, corpo 24, preto, está sem preenchimento. Mais opções aqui para baixo. Quando for do alinhamento, eu quero centralizado, ele automaticamente centraliza. Vou mudar a cor desse texto para vermelho. Veja que ele já alterou aqui diretamente. Agora eu vou mudar para verde. E quando o texto é no modo parágrafo, ele vai te dar ainda mais opções. Recuo, entrealinhamento, espacejamento de fonte, de palavras. Ok? Isso é bastante simples e intuitivo, é só você explorar. Como o foco principal deste tutorial não é essas formatações simples, eu vou pular essa parte e ir para o que mais interessa. Para você fazer edições especiais usando o modo artístico do CorelDRAW, vou lhe mostrar algumas opções. Por exemplo, fazer o texto na posição vertical. Você vai na ferramenta Texto e digita normalmente Texto vertical. Selecione o texto e pressione Ctrl ponto. Para voltar para a posição normal, Ctrl vírgula. Ctrl ponto vertical, Ctrl vírgula, posição normal. Outra opção interessante é quando você precisa aplicar o texto num caminho irregular, como neste exemplo aqui de uma linha sinuosa. Você seleciona o texto, vai em Texto, Ajustar texto ao caminho. Observe que o cursor muda para uma seta diferente. Você aponta a seta para a linha onde vai aplicar o texto e clica. E o texto continua editável da mesma forma. Você pode alterar o tamanho por aqui, pela caixa de tamanho de fontes, ou arrastando até ajustar no comprimento desejado. Observe também que aqui, quando você seleciona o texto, tem um pontinho vermelho, que se você arrastar, você vai aumentar a distância do caminho, tanto para positivo como para negativo. E isso pode ser feito através dessa caixa de valores aqui. Vamos colocar 10. Ou mudar a posição. Veja que aqui estourou. Então o que você faz? Você vem e puxa para o tamanho desejado. Observe que o texto ele fica agrupado com o caminho que você usou. Para fazer a separação é simples. Você clica na linha, vai em Objeto, Separar texto. O atalho é Ctrl K. Pronto, aí está seu texto.
Mas da mesma forma, ele ainda continua editável. Vamos mudar a fonte aqui só para você perceber. Mudei para Garamond, vou mudar a cor, vou mudar o Brown para Bold, enfim. Desde que você não aumente o número de letras, de caracteres, você vai continuar com a mesma formatação. Agora vamos usar o mesmo processo para aplicar texto em formatos regulares, como num círculo, por exemplo. Você seleciona seu texto, vai no menu Texto, Ajustar texto ao caminho e clica sobre a linha. E faz os ajustes conforme a sua necessidade. Mais um exemplo. Nesta figura que é bastante irregular. Clica no texto, Texto, Ajustar texto ao caminho. Como ficou muito grande, eu só quero que comece aqui e termine aqui, eu diminuo o corpo para 14, por exemplo. Mais um pouquinho, 12. Ou faço o ajuste manual. Ok. Vamos ver agora mais dois efeitos interessantes usando o texto no modo artístico. Um é a mistura e outro é a extrusão, no qual você faz uma simulação de efeito 3D. Vamos começar com a mistura. Você duplica seu texto, clica, arrasta e solta clicando com o botão direito do mouse. E troca a cor. Vamos colocar amarelo, por exemplo. E jogar para trás, para a camada de trás. Shift, Page Down. Ok? Agora você clica numa linha de texto e vai aqui, ó, no efeito misturar e arrasta sobre o segundo. Observe que ele ficou com 5 passos de ação, mas você pode alterar isso para ter uma maior profundidade. Vamos colocar 10. Aumentar para 20. Veja que a transição já ficou bem mais suave. Se você desejar, pode ainda mudar a cor tanto do texto original como da mistura. Basta você clicar sobre o elemento e clicar numa cor diferente. Além de alterar a cor, você pode ainda fazer uma modificação na mistura. Você clica, arrasta e dá uma maior profundidade. Mas observe o seguinte: ao fazer isso, a transição fica meio brusca. Então o que você tem que fazer? Você clica na mistura e aumenta os passos de ação. Vamos alterar de 20 para 50, por exemplo. Observe que já ficou mais suave, mas ainda pode ser um pouquinho mais. Vamos colocar 80. Enter. Pronto, já melhorou bastante. Outro efeito que você pode fazer no texto artístico chama-se extrusão. Você seleciona o texto e clica neste ícone aqui, extrusão. Clica no objeto e arrasta para qualquer direção que desejar.
altere a cor. E mude a cor do sombreado. No caso, eu estou começando com azul e terminando em preto. Mas eu posso começar com qualquer outra cor e terminar com qualquer outra cor. Basta você abrir esta caixa de diálogo e fazer as alterações. Você pode ainda fazer um incremento na projeção. Clicando nesse X aqui e arrastando para qualquer lado. Ou você pode vir neste ícone, rotação de extrusão, e movimentar conforme a sua necessidade. Como ficou uma profundidade muito grande, vamos colocar uma mais curta aqui, apenas 2. Veja que já melhorou bastante. Se você der 2 cliques sobre a extrusão, você vai ter este círculo que permite que você rotacione de uma forma mais agradável. Ok? Vamos ver agora outro recurso bastante interessante que o CorelDRAW oferece. Ou seja, você fazer um efeito de lente de ampliação sobre um texto, seja ele no modo parágrafo ou no modo artístico. Você seleciona o objeto, vai no menu Efeitos, Lentes, o atalho é Alt F3. E nessa caixa de diálogo você escolhe o efeito que deseja aplicar. Vamos usar no caso aqui o olho de peixe. Você põe aplicar e arrasta sobre o texto. Se desejar, você pode também mudar a ampliação aqui, vamos colocar 150. Aplicar ou diminuir, botar bem menos. Isso vai depender da sua necessidade. 20 foi muito pouco. Vou deixar 150 que ficou mais interessante. E agora, como é que você separa os dois objetos? Se você simplesmente arrastar, não vai acontecer nada. Então o que você faz? Você clica aqui, ó, congelado, aplicar. Agora sim, você pode separar um objeto do outro. Você pode ainda fazer novas edições. Selecione o objeto, vai em menu Objeto, Grupo, Desagrupar, Ctrl, clica no fundo branco e deleta. Se você clicar na linha externa, você selecionou o objeto que está de fundo. Vamos mudar a cor para amarelo, Shift Page Down, para ele ir para trás. E para eliminar o fio, basta você clicar com o botão direito sobre esse X aqui. Ó. Ok? E brincar com as fontes. Pode selecionar, 2 cliques e rotacionar. O mesmo processo você pode usar também para texto no modo artístico. Aumentar um pouco a fonte aqui. Clica no objeto, olho de peixe, aplicar e arrasta sobre o texto. Congela, aplica e separa. Objeto, grupo, desagrupar. Deleta o fundo e altera a cor. Shift Page Down para ir para trás.
e brinque com o texto de acordo com a sua necessidade. Bem, agora vamos lidar com as propriedades do texto parágrafo. O CorelDRAW tem um recurso muito legal quando você precisa fazer uma edição de texto de um folder, de uma revista ou de um livro, mas que o seu texto ainda não está definido. Então, para não ficar aquele espaço em branco, você pode usar o marcador de texto, que é para simular onde o seu texto real vai entrar. Isso é simples de fazer. Veja este exemplo. Selecione a ferramenta texto F8 para fazer o modo parágrafo. Clique e arraste. Vá em texto, moldura de texto de parágrafo, inserir marcador de texto. Pronto. No entanto, esse marcador de texto ele vem na língua latim. Isso é o padrão do CorelDRAW. Mas você pode alterar isso de uma forma que utilize o seu próprio idioma. No meu caso, eu fiz com o idioma português. Para fazer essa alteração, você pode usar qualquer editor simples de texto. Aqui no meu caso, eu uso Corel WordPerfect. Eu já havia deixado preparado o texto prontinho para a gente usar. Veja que ele está digitado em português. Assim como eu usei o Corel WordPerfect, você pode usar qualquer um outro, como por exemplo o MS Word, ou até mesmo o bloco de notas do Windows. No entanto, há um detalhe importante aqui. Quando você faz seu texto, você tem que salvá-lo como RTF, a extensão RTF, que é o Rich Text Format, RTF, ok? Outro detalhe bastante importante. Ao salvar o texto, você tem que botar o nome dele, o nome do arquivo, exatamente como está aqui, ó. Placeholder.rtf. Não faça nada diferente, que senão não vai funcionar. O nome tem que ser exatamente como está aqui e salva. Ok? Agora, vá no arquivo, na pasta onde você salvou o arquivo, procure seu texto. Está aqui, ó, Placeholder RTF. Copia. E quando for colar, preste atenção neste caminho. Você vai no Drive C, Usuários, Nome do usuário, Documentos, Corel, Corel Content. E cola aqui. Lá está, placeholder.rtf. Vou deletar o texto que estava em latim e fazer agora conforme nós alteramos. Clica na ferramenta texto, arrasta, texto, menu texto, moldura de texto de parágrafo, inserir marcador de texto. Pronto, aí está. Um novo marcador de texto no idioma que você preferir. Ok? Agora que você já tem seu texto pronto, você pode fazer
todas as edições que desejar. Como mostrado anteriormente, a melhor caixa de edição é essa Docker aqui, ó, que é propriedades do texto, que o atalho é Alt Enter. Ao clicar no texto, você libera todas as propriedades do mesmo. Alterar a fonte, o estilo, o tamanho, os alinhamentos, entrelinha. Vamos pegar aqui, por exemplo, um entrelinhamento. Você seleciona o texto e vai aqui e aumenta, por exemplo, para 150%. Enter. Aumenta a entrelinha antes e depois do parágrafo. 150, 150. Opa, desculpe, eu mexi no kernel. 150, 150. Ok? Outro detalhe interessante com texto artístico e texto parágrafo, você pode reverter de um modo para o outro. Você seleciona o texto e vai aqui em texto, converter em texto artístico, Ctrl F8. Pronto, agora você tem o seu texto na forma artística. Ou fazer o vice-versa, do texto artístico mudar para texto parágrafo. Você identifica quando o texto está no modo parágrafo, quando ele mostra essas linhas pontilhadas em volta aqui. Se isso incomodar você, há uma forma de alterar. Você vai em Ferramentas, Opções, Texto, Moldura de texto, e desabilita Mostrar moldura de texto. Salva e clique em OK. Observe que agora a linha pontilhada só aparece quando o texto está selecionado. Se você desselecionar o texto, você não vê. Outro detalhe importante é quando o texto não cabe dentro da caixa de formatação, você é alertado de duas formas. Aparece aqui embaixo esse triângulo pequenininho e a linha também fica vermelha. Isso significa que tem texto escondido. Para resolver esse problema, você clica e arrasta, até a linha voltar a ficar preta novamente e a caixinha aqui fica vazia. Uma opção interessante para que você não corra o risco de perder texto quando o quadro está fechado, você vai aqui em Ferramentas, Opções, Texto, Moldura de texto e seleciona Expandir e diminuir molduras de parágrafo para ajustar o texto. Clica OK. Observe que ele automaticamente encaixou o texto dentro do espaço. Se você tentar fechar, ele não vai aceitar, exceto se você fizer uma nova formatação, mas mesmo assim ele continua mostrando todo o seu texto, mesmo se você alterar o corpo. Veja que o corpo ficou maior, mas ele está todo à mostra. Tente fechar e não vai ser possível. Outro recurso importante para você lidar com texto parágrafo é fazer o fluxo do texto, quando, por exemplo, o texto não cabe num espaço. Supondo que essa área vermelha seja alguma foto ou alguma coisa que você não possa passar o texto por cima, você fecha a sua caixa de texto,
clica no triângulozinho aqui embaixo e observe que o ícone mudou para uma página com linhas. Você vai para a página seguinte e quando você move o mouse sobre o espaço que estava o texto anterior, vão surgir aqui essas linhas pontilhadas na cor cinza. Se você ficar fora, ela não aparece. Isso ajuda você a fazer o posicionamento correto do seu texto. Vamos voltar na página anterior. Se por algum motivo eu precisar fechar ainda mais o quadro, o fluxo na página seguinte ele altera também. Ele automaticamente vem para a página DK. Como eu coloquei mais texto aqui, evidentemente eu tenho que expandir a minha caixa de texto. E isso você pode ir fazendo páginas após páginas, não tem limite. Para que você entenda melhor como o fluxo de texto funciona, eu vou fazer uma demonstração aqui numa única página. Então vamos fechar um pouco essa caixa de texto. Clico aqui embaixo no triângulo, abro um novo espaço e solto aqui. Observe que conforme você fecha uma delas, a outra automaticamente vai se ajustando. No entanto, como essa caixa estava muito pequena para comportar todo o texto que eu trouxe, haverá necessidade de você expandi-la. Como eu fui alertado disso, é exatamente o que eu já mostrei anteriormente, que são as linhas pontilhada vermelha e o triângulozinho aqui embaixo. Se você fechar, ele volta para cá. À medida que você movimenta, tanto um quanto o outro vão se alterando. Para que você tenha os textos isolados e possa fazer alguma edição especial, você pode fazer essa separação selecionando o texto, indo em objeto e separar texto de parágrafo. O atalho também é Ctrl K. Pronto. Agora já não tem mais vínculo de um bloco com o outro. Observe que se eu fechar aqui, nada aconteceu no bloco posterior. E vice-versa. Eu fecho aqui e o outro bloco ficou normal. Bem, outra coisa importante é quando você finaliza o seu trabalho e vai mandar o arquivo para outra pessoa ou para um birô de impressão. É importante saber se a pessoa que vai receber tem as mesmas fontes que você tem, mas nem sempre isso acontece. Então, para evitar que seu texto perca a formatação ou a fonte seja alterada, você vai proceder da seguinte forma. Primeiro, o que é bem importante, você salva o seu arquivo com outro nome, para você sempre ter um de reserva caso haja algum arrependimento posterior. Porque uma vez que você converteu o texto para curvas, você já não tem mais como editá-lo. Então, tanto o texto no modo parágrafo como o texto no modo artísticos, eles têm o mesmo processo. Você seleciona o texto e pressiona Ctrl Q. Observe que onde estava texto parágrafo mudou para grupo de objetos. O mesmo também acontece com o texto no modo artístico. Você vai em Objeto e seleciona a opção Converter em curvas, que é o mesmo Ctrl Q utilizado nessa parte aqui. Observe que onde estava texto artístico também virou um grupo de objetos. Agora, se você quiser editar seu texto, se você for na ferramenta texto, que é o F8, veja que ele já não permite mais. Portanto, lembre-se, antes de converter para curvas, salve o seu arquivo com outro nome e tenha ele como reserva para evitar arrependimentos posteriores. Ok?
Outra forma interessante de você lidar com texto parágrafo seria você aplicar uma capitular ao seu texto. Você seleciona o texto, vai no menu texto e opte por capitulação. Ativa usar capitulação e veja que automaticamente ele já aplicou as capitulares em todos os parágrafos. No entanto, não é isso que eu desejo. Eu achei que ficou exagerado, mas eu quero somente no primeiro parágrafo. Então vou cancelar aqui. Você faz o seguinte, você seleciona apenas a letra inicial, volta lá em texto, capitulação, usar capitulação. Observe que você tem a opção de mudar a quantidade de linhas que a capitular vai ocupar. No caso, por padrão, ele vem com 3, mas você pode ampliar ou diminuir. Eu geralmente gosto de trabalhar apenas com 2. E aqui você determina o espaço que você quer que fique entre a capitular e o início do texto. Vou colocar um número um pouco grande aqui, só para você perceber a diferença. 5, ok. Veja que a distância ficou enorme. Então, voltando. Seleciona o caractere, texto, capitulação, ativar capitulação, 2 linhas, e 0 é uma distância boa. Isso você apenas altera quando a letra tiver um desenho muito irregular. No caso, a letra L é uma letra comum, então tudo bem, vamos deixar assim. Você clica OK e essa capitular já está aplicada. Se você quiser, também pode mudar a cor dela ou outras características. Você seleciona a letra e altera a cor conforme desejar. Da mesma forma, você pode mudar para bold e inclusive mudar o estilo da fonte. Ok? Agora vamos ver como você pode inserir uma imagem dentro do texto e fazer com que o texto flua no entorno do objeto que você colocou. No caso, a foto dos pinguins. Então, como que isso acontece? Você seleciona o objeto, você vai neste ícone aqui, ó, circundar texto, e tem as várias opções. O texto fluir pela esquerda, pela direita, ele ficar com o texto espaçado. Vou colocar aqui texto espaçado para que você perceba a diferença. Veja que ele deu a volta todinha no texto. Tanto isso pode acontecer com figuras regulares, no caso a foto ela é retangular, como também com figuras irregulares, no caso do círculo. Volta lá em texto espaçado. E aqui você determina a distância que quer que o texto fique da figura. Vamos colocar aqui um valor alto, 4. À medida que você move a figura que você inseriu dentro do texto, o seu texto vai se ajustando automaticamente. Mas preste atenção, ao inserir uma figura dentro do texto, a sua caixa de texto não vai mais aceitar o texto todo dentro. Então o que você tem que fazer? O velho truque da linha pontilhada vermelha. Você abre e expande a sua caixa de texto para que ele fique totalmente à mostra. Você também pode quebrar o seu texto em 2 ou mais colunas. Para isso, você seleciona o texto, vai aqui em texto, colunas, e escolhe a quantidade de colunas que você deseja. Vamos colocar 2.
automaticamente ele já mudou. Como a nossa caixa de texto tem 125 milímetros de largura, vamos fazer uma coisa mais regular. Vamos colocar cada coluna com 60 centímetros de largura, 60 milímetros de largura, com intervalo de 5. Pronto. Você dá OK. Observe que as suas colunas ficaram regulares. Agora vamos fazer o processo ao contrário. Ao invés do texto circundar a figura é que vai receber o texto e ele ficar inserido dentro dele, seja qual for a forma que tiver. Vamos pegar aqui uma imagem com uma forma bastante irregular. Pronto. Temos aqui uma jarra de suco que tem um formato irregular. Para que você possa trabalhar com liberdade dentro da imagem, eu sugiro que você faça o seguinte: clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e bloqueie o objeto. Assim você pode clicar à vontade, que não vai correr o risco de movimentar a foto. Agora vamos criar o espaço para inserir o texto. Você vai na ferramenta retângulo, o F6, cria o objeto aqui e converte ele para curvas. Com a ferramenta forma, que é o F10, você seleciona todos os nós e põe converter em curva e ajuste conforme o perímetro da imagem. Ok? Vamos supor que está bom. Bem, agora fazemos o seguinte. Com a ferramenta texto F8, você clica na borda da imagem que você criou e ele vai abrir um bloco de texto conforme o texto parágrafo. E aqui dentro você pode digitar normalmente o seu texto, seja ele na forma artística ou na forma parágrafo. E à medida que você vai inserindo o texto, ele vai se ajustando ao formato que nós demos aqui. Eu vou pegar um texto daquele já pronto, para você perceber direitinho como fica. Um marcador de texto. Agora eu vou mudar aqui, passar para texto centralizado. Se você usar texto blocado, melhor ainda, ele vai te mostrar direitinho que ele ocupou o perímetro que nós criamos. Como é que você separa isso daqui? É simples. Você vai em Objeto, Separar texto de parágrafo dentro de um caminho, que é o nosso velho Ctrl+K. Ok? Remove para o lado e deleta. Pronto, aí está o nosso texto ocupando o perímetro que nós criamos. Agora vamos fazer o processo inverso. Ao invés do texto ficar dentro da figura, ele vai ficar do lado externo acompanhando esse formato aqui. Então, vamos bloquear as figuras, criar aqui
a nossa caixa de texto, Ctrl Q para converter para curvas, F10 seleciona os nós, converte tudo para curva e edita a forma. Duplo clique para adicionar um ponto de ancoragem, vai ajustando. Duplo clique para criar outro ponto de ancoragem, ajuste, ajuste. Esse aqui, opa, desculpe. Este segmento aqui vou botar em linha. Em linha. Para ganhar tempo, já vou mostrar o recorte acabado. Pronto, agora vamos usar o mesmo processo que nós fizemos quando colocamos o texto dentro da jarra. Vai na ferramenta Texto, F8, clica na borda da figura que nós criamos e insira seu texto aqui dentro. Tanto na forma artística, como estou fazendo agora, como na forma parágrafo. Do mesmo jeito, você vai em Objeto, separa, Ctrl K e deleta a linha. Aí está. Eu tinha um outro recurso importante para mostrar para você, mas o nosso tempo de vídeo está se esgotando, que seria a impressão mesclada e fazer a impressão por imposição. Isso é muito útil quando você usa, por exemplo, um cartão de visita em que você tem que trocar apenas o nome, o telefone ou o e-mail da pessoa e o resto continua o mesmo, como o logotipo e o endereço da empresa. Ou mesmo para você numerar convites, fazer crachás para associações, para as escolas, para clubes, enfim, as finalidades são muitas. E você ganha muito tempo, você não precisa, por exemplo, se você for fazer um arquivo em que tenha que haver 250 trocas de nomes, ou 250 ou 500 ou 1000 trocas de numeração. Você vai ficar maluco. Então, o CorelDRAW vai te oferecer uma ferramenta muito legal, que é o Print Merge e impressão mesclada. Mas isto é um assunto que demora para explicar e eu vou lhe recomendar um tutorial muito bom feito pelo Anand Dixit, que também é CorelDRAW Master. Eu já encurtei aqui a URL para que fique mais fácil para você copiar. Depois de assistir a este vídeo, visite este site aqui, que está no YouTube, e você vai ter todas as dicas para poder fazer a impressão mesclada. Embora o vídeo esteja narrado em inglês, mesmo que você não compreenda muito bem o idioma, não vai ter dificuldade de compreender, porque o Anand fez uma dissertação muito clara e precisa. E o CorelDRAW, como você sabe, ele é bastante intuitivo. Basta você olhar que você, por ser uma pessoa esperta, vai perceber como é fácil lidar com isso. É só ter um pouquinho de paciência que você aprende rapidamente. Ok? Por hora é só e muito obrigado por assistir.